Bom, 13 de julho, segunda-feira, agora a gente vai passar para a apresentação do edital de artesanato, tá bom? Vou fazer a gravação, então quem tiver com tela ou microfone ou imagem aberta vai aparecer, então fiquem à vontade, quem não quiser aparecer na gravação, a gente vai disponibilizar ela no YouTube da Secretaria de Cultura, e eu vou começar abrindo para vocês aqui o edital de artesanato, que é o nosso edital 02, tá bem? Então, acessando a página dos editais de Peruíbe, quando a gente chegar no 02, a gente vai baixar os anexos aqui, fazer a inscrição aqui e ler o edital nesse link. Então, eu vou para a guia do edital. Eu não vou ler item a item, tá, pessoal? Que ela acaba que se for para ler exatamente o que está aqui, vocês não precisam de mim, né? Vai ser uma inteligência artificial, pode ler para vocês o edital, os recursos de acessibilidade pode ler o edital. Eu vou destacando para vocês onde vocês vão achar as informações. E isso também vai facilitar para outros editais que vocês acessem, inclusive editais de fora do município, tá, gente? Aprender a ler o edital, aprender a localizar as informações do edital é bem importante para quem quer concorrer com seus projetos em editais em geral. Bom, o edital ele começa com a introdução sobre a Política Nacional de Blanc, então cita qual é a lei, como que é, né, quais são as legislações que embasam essa política. É muito importante a gente saber, como fazedores de cultura, que essa política, além dela ser uma política muito importante, né, construída nacionalmente pelos fazedores de cultura, ela é composta junto com o marco regulatório de fomento à cultura. Esse marco regulatório de fomento à cultura é o que nos permite, por exemplo, não ter que ficar prestando contas notinha, não ter retenção de imposto de renda, né? O foco dos projetos culturais, ele está na qualidade do projeto, da execução realizada, né? E não na burocracia. Mas vamos lá. Todo edital, gente, ele vai ter o objeto do edital. E o objeto é o mais importante para a gente identificar se aquele edital combina com o que a gente está querendo propor ou não. E isso é muito importante. O ano passado, no edital passado, na verdade, a gente teve algumas pessoas que mandaram ótimos projetos, só que erraram o objeto do edital. Não sei se porque mandaram no edital errado ou não compreenderam o objeto, mas às vezes o projeto é ótimo. Por exemplo, se você mandar um projeto de festival de cultura popular aqui, pode ser o projeto mais bonito do mundo. O objeto está errado, porque aqui é um edital de artesanato, então ele é desclassificado. Então fiquem atentos aos objetos dos editais. Então, o objeto desse edital é a premiação de agentes culturais que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento do artesanato local nos últimos anos, tá? Então, é considerado os últimos anos. Trata-se, portanto, de um reconhecimento pela contribuição já realizada. Aí vai falar que não tem retenção de imposto e depois, gente, vai explicar. Agente cultural, no caso deste edital, artesão ou artesã, pessoa física que individual ou coletivamente domina integralmente os processos e a técnica de um ofício predominantemente manual, transformando em matéria-prima em produto acabado com identidade cultural brasileira, conforme previsto na base conceitual do Programa do Artesanato Brasileiro. O Programa do Artesanato Brasileiro, gente, ele especifica bem o que é, o que não é artesanato, né? Então, é importante que as pessoas olhem também esse manual, tá? Do Programa do Artesanato Brasileiro, a gente vai disponibilizar essa cartilha. O que é artesanato? São produtos resultantes da transformação de matérias-primas naturais ou manufaturadas por meio de técnicas manuais que revelem criatividade, identidade cultural, habilidade e qualidade conforme a referida portaria. Tá? Por isso que a cartilha do artesanato brasileiro é bem importante, depois a gente vai repassar para vocês. Quantidade de prêmios, já citei, 20 agentes culturais premiados com R$ 2.500 cada. Totaliza 50 mil no edital como um todo. Isento de imposto de renda, aqui vai identificar, né, a dotação orçamentária no orçamento do município. Obrigada, gente. A André fica cuidando aqui, ó, trouxe água agora para não passar mal. E as inscrições, gente, elas estão abertas a partir de hoje até a meia-noite do dia 12 de agosto, tá bom? Aí o link, esse aqui é o link do Portal da Cultura, que eu já falei para vocês. E aqui tá quem pode ou quem não pode se inscrever. Quem pode se inscrever? Qualquer agente cultural, artesão, artesã, pessoa física, que seja, né, que vai ser considerado proponente, que tenha atuação pelo menos há 2 anos no município de Peruíbe, comprovada através de documentação e portfólio.
Quem não pode participar? Quem está diretamente envolvido na escrita do edital, né, pessoas que estão trabalhando no edital, servidores públicos efetivos ou comissionados ou cedidos no município de Peruíbe, não pode participar, no caso desse edital, que sejam cônjuges ou companheiros em linha reta de pessoas que participaram da elaboração do edital, ou seja, né, meu cônjuge, ou né, se eu tivesse um filho, enfim, minha mãe, sei lá, as pessoas não podem participar, tá? E sejam membros do Poder Legislativo, vereador, deputado, senador, não podem participar, juízes, embargadores, promotores, tal, e cônjuges ou parentes em linha reta colateral até segundo grau dessas pessoas, tá bom? Então, parente de vereador também não pode participar. Estejam inadimplentes com a Prefeitura Municipal de Peruíbe durante consulta na etapa de habilitação. Então, se vocês estiverem devendo para a Prefeitura de Peruíbe, precisa lá, né, negociar, porque senão depois não pode receber. Pode concorrer, mas não vai receber, né? Agente cultural do Conselho de Cultura pode participar normalmente, quem é do comitê pode participar normalmente, porque apesar de vocês terem participado da construção da política, vocês não participaram da construção do edital, tá bem? Então, vocês podem concorrer normalmente. As etapas do edital, também para ficar fácil, né? Então, primeira etapa de inscrição, depois vem saneamento de falhas, depois vem a etapa de seleção, que é quando as pessoas avaliam, depois a habilitação, que é a etapa de documentos, e depois a assinatura do termo de premiação cultural. Vai seguir essas 5 etapas. Onde que são feitas as inscrições? No site, que eu já mostrei para vocês, com as documentações. O que vai ser enviado na documentação? Gente, formulário de inscrição, conforme anexo 1, que eu vou mostrar para vocês, link de cadastro no Portal da Cultura, que eu já mostrei para vocês, citei, né, na live de abertura, documento pessoal com foto e portfólio. É só isso, meus amores. Edital de artesanato, preencher o formulário, colocar o link do Portal da Cultura, documento pessoal e portfólio. Não tem orçamento, não tem ficha técnica, não tem cronograma, não tem certidão, não tem nada disso. Vocês vão contar para a gente a trajetória de vocês dessa forma. E enviar o documento pessoal, claro. Então, daqui a pouco eu vou mostrar o formulário para vocês, para ver como tá simples de se inscrever, tá? Não deixe para a última hora, mas tem condições de todo mundo se inscrever, que se adequar, né? Aqui eu falo da dica para criar um portfólio, que aí eu já falei na hora da abertura, né? O que precisa para um portfólio, link de rede social, link de vídeo, print, comprovando a atuação de vocês, certificado, declaração, tudo que conta a história de vocês com o artesanato. E aqui a informação, né? Quem precisar de apoio na inscrição, tem o WhatsApp da Secretaria de Cultura, o e-mail que precisa ser acionado para agendar o atendimento, tá bem? Lembrando que vocês são responsáveis pela qualidade do material que vocês enviam. Se tiver ilegível, difuso, não dá para ver, a comissão de seleção não tem o que fazer. E vocês estão aceitando as regras da legislação, o marco regulatório da cultura, que eu tento traduzir da melhor forma possível para vocês aqui nas lives, para facilitar, mas quem tiver curiosidade, está tudo acessível, esses documentos, essas legislações, né, que vocês tenham curiosidade de acessar. Aqui, a etapa de saneamento de falhas. Encerrado o período de inscrição, depois que vocês se inscreveram, lá até dia 12 de agosto, a prefeitura vai olhar todas as inscrições, conferir se todo mundo colocou os anexos, o RG está ali certinho, não está cortado, né, a possível declaração que tem enviado está lá com assinatura, está tudo certo? Você vai ser deferido. Não significa que você foi contemplado, a sua inscrição foi aceita. Se tiver problema na proposta, você vai ser indeferido. Mas vocês vão ter prazo de 3 dias para corrigir a documentação que a gente vai enviar. Então, a gente vai publicar no Diário Oficial, publicar no Portal da Cultura, avisar nos grupos, vocês ajudem, avisem os amiguinhos, as amiguinhas, olha, seu documento lá não foi aceito, precisa mandar de novo. O que é caso de indeferimento, muitas vezes, gente? Documento sem assinatura, documento rasurado, ilegível, ou portfólio que não tem comprovação. A pessoa manda um certificado, uma foto, ou manda um monte de foto, mas não tem nenhuma comprovação de que essas fotos foram em Peruíbe, de que esse evento foi em Peruíbe, quando ele aconteceu. Ou seja, não tem como, tá? A gente não vai avaliar as fotos de vocês, vai estar lindo nas fotos, gente. Precisa comprovar a atuação de vocês no segmento na cidade de Peruíbe, senão não tem o que fazer. Lembrando, não adianta a Cassiane saber da história de vocês, a Cintia Rigo,
o júnior, o conselho de cultura, a vereadora, o prefeito, pode conhecer a história de vocês. O portfólio tem que contar a história de vocês para a comissão de seleção. Então, por isso que ele é tão importante. Aí vai ser publicado no Diário Oficial, como eu falei. Política afirmativa. Nesse edital estão aplicadas as políticas afirmativas por lei. O que significa? São 20 contemplados. 12 é ampla concorrência. Quem pontuar melhor, certo? 5 projetos são as pessoas negras que não forem habilitadas para ampla concorrência, as melhores pontuadas pessoas negras que não tiverem pontuação suficiente para ampla concorrência. 2 pessoas indígenas, mesma coisa, que tenham feito as melhores pontuações desde que não estejam na ampla concorrência, e 1 pessoa com deficiência que tenha feito a melhor pontuação dentro da sua cota, desde que não esteja na ampla concorrência. Tá? Total 20 vagas. Para concorrer às cotas, a pessoa vai ter que declarar no formulário que é uma pessoa com deficiência, ou que é uma pessoa negra, ou que é uma pessoa indígena, e no caso aqui a declaração é individual, porque o artesanato é pessoa física, então você vai declarar sobre você. Lembrando, gente, pessoa com deficiência pode ser, inclusive, neurodivergência, mas tem que estar diagnosticado, tá? E não pode ser o diagnóstico da internet, do amigo, tem que ter o CID, tem que ter o documento, porque eu não tenho condições de julgar, avaliar se vocês são ou não pessoas com deficiência. É o médico que avalia, é o médico que dá o documento. Pessoas indígenas. No Brasil, toda pessoa indígena precisa ter documento da FUNAI. Não é autodeclaração somente. Você pode até auto-se declarar, mas na hora da documentação, caso tenha divergência, pode ser pedido documento da FUNAI. E pessoa negra, aí é a questão da identificação da pessoa, né? Que tem a ver com... Lembrando que no Brasil não é pessoa negra quem tem pai e mãe negro. A pessoa negra, aí vocês podem até buscar na internet, a gente pode colocar material para ajudar, são pessoas pretas e pardas, identificadas, porque daí no censo, né, são identificadas como pessoas negras, tanto pretos quanto pardos, e aí tem que ter a sua identidade como pessoa negra, né? Cuidado com o risco aí de pessoas que podem se autodeclarar e depois ser questionado, tá bom? Porque aí a gente tem que pedir documentação complementar. Né? E lembrando que no Brasil tem a ver com fenótipo, experiências, enfim, principalmente fenótipos, né? Cor de pele, fenótipo traços, cabelo, enfim, tudo isso que denota como você é lido socialmente, tá bom? Aí eu não vou explicar de novo a concorrência concomitante, porque eu já falei na live de abertura, mas quer dizer que todas as pessoas que concorrem a cotas concorrem também à ampla concorrência. Se tiver pontuação suficiente para ampla concorrência, não ocupa a vaga da cota. Isso é lei perante qualquer concurso público, tá bom, gente? Se a pessoa, porventura, desistir da cota, vai ser preenchido pela próxima pessoa da mesma cota. Remanejamento de cota. Cassiane, se não tiver 2 pessoas indígenas concorrendo no edital, pode ser que seja direcionado para pessoas negras ou pessoas com deficiência, a depender da maior número de procura. Se não tiver gente na fila, aí é destinado para ampla concorrência, tá bom? E aí tem as pontuações bônus. Depois tem um quadrinho lá que vai mostrar, mas a gente tem pontuação bônus para mulheres cis, né, pessoas que se identificam com o seu gênero de nascimento, pessoas trans, proponentes com mais de 5 anos de atuação cultural em Peruíbe e proponentes com mais de 10 anos de atuação cultural em Peruíbe. Para concorrer à pontuação bônus com pessoa trans, vai ter que fazer a autodeclaração no formulário e depois entregar o anexo também na hora da habilitação, tá bom? Mesma coisa, atenção com falsas informações, né? Porque isso pode ser pedido complementação. E aqui a regrinha de pontuação bônus, gente. Mulheres ou pessoas trans recebem uma pontuação extra de 1 ponto. Proponentes com mais de 5 anos, 1 ponto, e com mais de 10 anos, 2 pontos. Pode ser acumulativo, tá? Se a pessoa, ela tem... esses 2 não vão ser acumulativos, né? Porque se ela tem mais de 10 anos, ela vai receber 2 automaticamente. Mas se é uma pessoa trans que tem mais de 5 anos na cidade, ela pode receber 2 pontos da pontuação bônus, além da pontuação que ela fizer na seleção, tá bom? Aqui diz isso, né? Todas as pontuações que têm direito se somarão até a pontuação máxima apresentada no item 7.3, que a gente vai mostrar. E a pontuação bônus, gente, ela só vai ser concedida se a pessoa tiver classificada. Ela tem que classificar para receber a pontuação bônus. Aí eu vou explicar como que classifica. Quem analisa, né? Comissão de seleção, formada por 3 pareceristas externos, contratados especificamente para esse fim. O resultado é publicado em Diário Oficial. Depois, a comissão de seleção também é publicada em Diário Oficial, tá, gente? Ela não é publicada antes, inclusive para
para que as pessoas não sejam procuradas, assediadas, não tenha risco de nenhum tipo de interferência no processo. Quem não pode fazer parte da comissão de seleção, quem tiver interesse direto na matéria, ou seja, se eu estou na equipe de um projeto, né, eu sou concorrente, eu não posso ser da comissão de seleção. Pessoas que tenham no quadro societário, isso dificilmente vai acontecer porque são pessoas de fora de Peruíbe, né? Mas pessoas que são num quadro societário de uma entidade que vai concorrer, vamos supor, gente, a pessoa é comissão de seleção lá de Carapicuíba, e aí ela está numa entidade aqui de Peruíbe, ela não pode concorrer, tá? Se essa entidade vai concorrer no edital, ela não pode ser comissão de seleção, mas essa é só regra legal, tá? Não precisa se preocupar com isso. E também gente que esteja em ação judicial contra o agente cultural. Isso é comunicado para a comissão de seleção. Pessoas que, porventura, estejam, sei lá, com processo administrativo contra a Dani, por exemplo. Ela não pode ser comissão de seleção, não pode avaliar um projeto da Dani se ela está no processo judicial com a Dani. Mas isso é quem tem que saber a comissão de seleção. É só para vocês entenderem, quando vocês verem escrito aqui, não confundirem. E familiares de quem está escrevendo o edital, de quem está concorrendo, também não pode participar, tá, gente, da comissão de seleção. Como que a candidatura vai ser analisada? Falei lá no edital de abertura, mas vou repetir aqui. O item 1, de 0 a 10 pontos. A capacidade de criar peças originais, que não sejam excessivamente repetidas por outros artesãos, que tenham uma identidade própria, que tenham um estilo próprio, que seja reconhecida como uma forma de expressão. Isso a gente tem batido muito na tecla do artesanato. Se a gente for frequentar as feiras de artesanato, eu brinco assim, se eu for na feira de artesanato, o que você produz, eu reconheço que é seu, ou o que você produz tem mais 20 artesãos fazendo igual. É claro que tem muitas coisas que se repetem, que são tradicionais, que são históricas, mas é importante que o artesão ele vá buscando também um trabalho de identidade própria. Qual que é o diferencial do seu trabalho? Tá bom? Então, essa originalidade, essa criatividade vai ser avaliada. Domínio de técnicas elaboradas de uso de instrumentos tradicionais e manuais, detalhamento das peças, grau de precisão, qualidade do acabamento, também vai ser avaliado. Então, quando a gente teve a carteirinha de artesanato, teve gente que, por exemplo, não teve o seu artesanato aprovado porque a pessoa só montava a peça. Ela é uma manualidade. Eu não vou dizer que não é artesanato porque eu não sou uma especialista da área, mas a comissão de seleção ela vai avaliar. Se o seu artesanato ele está mais próximo da manualidade, ou seja, ele não tem um requinte, uma complexidade, um detalhamento, um bom acabamento, ele vai receber menos pontos. Se ele tem melhor acabamento, ele trabalha, vamos supor, vou pegar aqui o macramê, gente. O macramê, eu posso fazer um trançado super simples e é um macramê, né? Uma trança de tecido simples, de linha, pode ser um macramê. Mas um trançado, que tem uma complexidade, que eu desenho, né, um material com melhor acabamento, que eu tenho uma complexidade desse material, ele vai ser outra coisa, né? Se eu for fazer um crochê, eu vou fazer no máximo uma correntinha. Uma profissional que vai fazer um crochê, vai fazer lá uma peça elaborada, criativa, bonita, né? E aí ela vai receber mais pontos do que eu que faço lá o crochê. Eu posso participar, mas a qualidade do meu material, a diferencial, a identidade vai me pontuar melhor. Identidade cultural. Peças que remetem à cultura local. Nossa cultura local, gente. Mata Atlântica, a gente tem elementos da cultura, símbolos da cidade, como o tubarão, a coruja, né, a ufologia, a natureza, a praia, né, as montanhas. Enfim, a gente tem uma série de referências culturais. A expressão de culturas negras, indígenas e caiçaras são expressões fortes da nossa cidade. Então, esses elementos de identidade que já estão no seu artesanato, eles também vão ser pontuados. Trajetória e integração com o território, então, histórico e envolvimento do artesão com o artesanato local, se ele participa de feira, se ele vai para espaços de artesanato, se ele participa de coletivos culturais, por exemplo, se a pessoa expõe na Praça Flórida, ela vai ter uma pontuação, ela está sempre lá. Se ela não expõe em lugar nenhum, nunca expôs, ela vai ter menos pontuação nesse critério, tá bom? Se ela participa de conselho, fórum, enfim, a atuação da pessoa tem que aparecer no portfólio dela, tá? Se ela participou, bota lá uma foto de coisas que você faz parte, coloca no seu histórico. E, por último, uma coisa que tem a ver com a nossa região e com uma coisa que o comitê criou, que é a redução de impacto ambiental, né? Aqueles artesãos que trabalham com matérias-primas que não geram impacto ambiental, que não trabalham com produto tóxico, né? Então, ó, produção que equilibra o uso de recursos, amplia a durabilidade, a geração de resíduos, valoriza a matéria-prima natural,
né, ou trabalha com reuso, substituição de produtos que sejam tóxicos ou industrializados, quem tem a preferência por produtos que preservam a natureza vai receber uma pontuação aqui também. Quando a comissão avaliar tudo isso, ela vai fazer uma soma da sua pontuação. E os melhores pontuados vão ser os primeiros classificados. E para ser classificado, a pessoa tem que fazer pelo menos 16 pontos e não pode zerar em nenhum. Não pode zerar em nenhum. Então, vamos supor que a pessoa, ela fez vários pontos aqui, mas chegou aqui na, sei lá, na parte de recursos, de sustentabilidade e impacto ambiental, ela faz um artesanato lindo, mas que ela só trabalha com produto tóxico, polui a natureza, trabalha com material que não tem sustentabilidade. A comissão de seleção pode dar 0 para essa pessoa. Aí ela é desclassificada, tá bom? Então, não pode zerar em nenhum critério e tem que fazer pelo menos 50% no total da soma de pontos para ser considerada classificada. A partir do momento que a pessoa foi classificada, aí sim ela vai poder receber a pontuação bônus, tá bom? E aí, depois que sair o período de publicação, gente, publicamos lá os 20 melhores colocados e sei lá, os 20 suplentes, por ordem de classificação. Aí, vai ter o período de recurso. Alguém pode questionar, fala, poxa, mas a pessoa que ficou lá em 4º lugar, né, sei lá, você tem que ter uma comprovação, tá, gente? Se você tiver uma contestação do resultado, você tem que comprovar por que você está contestando o resultado. E aí tem que um prazo aí para fazer esse recurso, aí a gente divulga também nas redes sociais. Passou o prazo de recurso, vamos supor que não teve questionamento, ou teve, a gente respondeu, e pode acontecer, gente. O ano passado, nós tivemos um caso de um recurso que a pessoa tinha recebido nota errada. Ela tinha sido desclassificada porque a comissão de seleção avaliou que ela não se adequou ao objeto do edital. Só que tinha sido um erro da comissão na hora de elaborar a planilha. Essa pessoa contestou o erro, né? A comissão de seleção corrigiu, fez lá um tratado, explicou, né? Reavaliou o projeto dela. Ela foi classificada, mas ela não teve pontuação suficiente para ganhar. Mas ela ficou classificada. Então, pode acontecer erro também. Então, esse caso de recurso é para essas situações, tá bom? E aí, seguindo... Me perdoe aí. Se eu volto para falar com vocês, eu perco onde eu estou no edital, peraí. Na etapa de avaliação, habilitação, aliás. Mas eu não estou achando no meu computador o edital para continuar compartilhando com vocês. Peraí que eu vou abrir de novo. Não estou achando onde ele está, peraí. Parar a apresentação. Compartilhar. Janela. Aqui, pronto. Ah, que está em outra conta. Pronto. Voltamos para o edital. Deixa eu correr até o ponto que a gente está. Está quase acabando, tá, gente? Está na etapa de habilitação. Então, depois que passou essa etapa de recurso, vem a etapa de habilitação. Que aí é a hora de mandar documentação complementar. Todo mundo que ficou ali, os selecionados, vão pedir documentação complementar. Deixa eu voltar aqui. Eu não estou compartilhando a mesma página com vocês, né? Peraí. Peraí, gente, eu vou fechar tudo aqui, vou interromper o compartilhamento. Porque eu estou mexendo na página, mas ela não está mexendo. Peraí. Agora eu cheguei. Pronto, cheguei na mesma página, certo. Então, estamos aqui. Etapa de habilitação. O que vai ser pedido na hora da habilitação? Cópia do comprovante de endereço atual do proponente. Máximo 2 meses, então, comprovante atual de que a pessoa ainda reside na cidade de Peruíbe, conta de energia, água, luz, internet, contrato de aluguel, no nome do proponente. Ah, Cassiane, mas eu moro com meu marido, sei lá, com a minha irmã, e todas as contas estão no nome deles. Aí você vai pegar a conta no nome dessa pessoa e juntar com uma declaração de comprovante de endereço, que a gente tem até um modelinho de anexo. Ou você vai comprovar a parentalidade. Vamos supor, se você mora com seu pai, com a sua mãe, o seu documento comprova que é seu pai e sua mãe. Né? Mas se é um parente que não tem o mesmo sobrenome, tá? Você faz uma declaração
dessa pessoa dizendo que você mora com ela, tá? Tem que ter essa declaração junto. Cópia de comprovante de endereço do proponente de pelo menos 2 anos atrás, mesma coisa, tem que comprovar que morava aqui há 2 anos atrás, e autodeclaração de pessoas negras, pretas ou pardas, os anexos 2, 3 ou 4, se você concorreu à cota, tá bom? Em caso de pessoa indígena, a declaração pode ser substituída por documento oficial da FUNAI. E aí também na etapa de habilitação vem os recursos. Aqui é muito difícil, é só se tiver algum erro mesmo, mas tem uma etapa ali que a gente precisa respeitar o processo legal, que é a etapa de recurso. E aí depois vem para a assinatura do termo de premiação cultural. Vocês vão receber o termo pelo e-mail de vocês, vão assinar, se alguém tiver dificuldade, sempre que tiver dificuldade com questão digital, a Secretaria de Cultura vai orientar. E agora vem as disposições finais. O presente edital e seus anexos estão no portal da cultura, certo? Sempre vai ficar lá disponível durante todo o processo. Os prazos são de responsabilidade dos agentes culturais, ok? Vocês precisam ficar atentos aos prazos, às publicações. Caso não seja preenchidas as vagas desse edital, se sobrar recurso, vai para outro edital da PNAB. Sempre que a gente falar de 3 dias úteis, 2 dias úteis, a gente não está contando a data da publicação, até porque o Diário Oficial às vezes demora para sair, tipo, hoje até a gente abrir essa live não tinha saído ainda, então conta sempre do dia seguinte a publicação. Nosso e-mail para dúvidas, nosso WhatsApp para dúvidas, e é isso. Aí os anexos do edital, tá? Vou mostrar para vocês rapidinho o formulário. O formulário, gente, eu vou mostrar direto no Google Forms para vocês olharem, tá? Para vocês ficarem familiarizados, mas esse aqui é um espelho. Antes de você entrar no Google Forms, antes de você preencher, vamos supor que você quer saber o que vai ser perguntado. Tá tudo aqui nesse espelho. Todas as perguntas estão aqui nesse espelho, tá? Esse é o anexo 1 do edital de artesanato. Esse é a declaração étnico-racial, somente para pessoas negras ou indígenas. Você pode usar esse, ou para pessoa indígena pode ser o documento da FUNAI. Não vai mandar esse documento agora, não precisa se preocupar. Só para saber que tem lá na frente. Anexo 3, para pessoa com deficiência, também só lá na frente. Anexo 4, para pessoas trans, só lá na frente. Acabei de ver que tem um erro aqui, ó, transgênero. Transgênero. Depois eu corrijo. Vai ter uns errinhos, tá, gente? A gente passa o pente fino, mas às vezes acontece. E aqui é o formulário para recurso, caso você queira questionar o resultado, acho que tem algum erro, tem um formulário específico para recurso, lá na frente também. E o termo de premiação cultural. Ou seja, gente, dos anexos, aqui não tem comprovante de endereço, né? Declaração de comprovante de endereço. Vocês podem fazer uma declaração em modelo de internet mesmo. É muito simples, não tem, só vão colocar esses anexos lá na frente, tá bom? Lá quando vocês forem para a habilitação. E aí eu vou abrir para vocês aqui o formulário de inscrição, para vocês verem também como ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele vai repetir aqui as informações principais do edital, e-mail, muita atenção, tudo é por e-mail, então um e-mail que vocês utilizem, que vocês acessem, que ele tem espaço no e-mail, que vocês lembrem a senha, né? Cuidado, porque se vocês se cadastrarem com o edital, um e-mail que vocês nunca veem, não tem a senha, não tem o que fazer, tá, gente? Link do Portal da Cultura, obrigatório. Lembra que eu mostrei para vocês lá o cadastro do Aeric, por exemplo? Tem que ter o cadastro no Portal da Cultura. Primeiro passo, já façam um cadastro, que a gente já vai começar a liberar o cadastro de vocês por esses dias. Aqui é uma declaração da Lei Geral de Proteção de Dados, que vocês precisam assinar. Deixa eu pôr o meu e-mail aqui, eu vou simular, só para poder passar para a página da frente. Vocês vão ter que assinar e concordar que vocês leram o edital e estão cientes. Pronto. Avancei para a próxima página. Ó, aí vai pedir o nome civil de vocês e o nome social, se houver. Quem é pessoa trans ou não binária, enfim, precisa colocar aqui o nome social, caso queira ser chamado pelo nome social. Nome artístico, que é opcional, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. O CPF de vocês, que é obrigatório, né? Coloque certinho. Data de nascimento, vai pedir para repetir o e-mail. Telefone com DDD. Endereço, CEP, cidade, estado. Até aí, tudo fácil. Vai perguntar se você concorre à cota, e é aqui que você se autodeclara e depois manda o anexo.
Então, você seleciona se você for uma pessoa negra, preta ou parda, se você for uma pessoa indígena, ou se você for uma pessoa com deficiência, ou se você não vai concorrer às cotas. Aí, você depois vai perguntar da pontuação bônus. Você sinaliza. Se você é uma mulher cis, né? Uma mulher que não necessariamente... Né, qualquer mulher cisgênero, ou seja, que se identifica com o sexo atribuído ao nascimento. Se você for uma pessoa trans, você sinaliza. Se você tem mais de 5 anos de atuação em Peruíbe, você sinaliza. E veja que esse você pode sinalizar mais de um, tá? A cota não tem como, gente. A cota tem que escolher. Se for uma pessoa indígena e uma pessoa com deficiência, ela tem que escolher qual cota ela vai concorrer, tá bom? E se você não vai concorrer à pontuação bônus, tá bem? Aí, beleza. Avancei para a próxima parte. Aí vai começar as perguntas da sua trajetória. Quais são os seus principais trabalhos com artesanato? Ou seja, conta brevemente sobre o tipo de artesanato que você produz. Nas próximas perguntas, você vai falar mais sobre as técnicas, mas aqui você vai contar, né, com o máximo de detalhes que você puder, qual é o tipo de artesanato que você produz. Segunda pergunta, como e quando você começou a sua trajetória cultural? Aqui é na hora de você contar um pouco da sua história, de qual é a sua relação com o artesanato. Ah, faz 2 anos, comecei agora, faz 5 anos, faz 20 anos, comecei porque eu aprendi com meu avô, comecei porque eu trabalhava no coletivo. Você vai contar como você começou a trabalhar com artesanato e quando você começou. Quais são as técnicas que você desenvolve? E aí, gente, olhar aquele manual do artesanato brasileiro é bem importante, ele está na internet disponível. Quais são as técnicas, né? Qual a complexidade? Você trabalha com macramê, com crochê, com... nem vou citar todas aqui, porque vai me fugir, mas, enfim, são muitas técnicas, tá? Argila, enfim, um monte de técnica e material, tá bom? Então, técnicas que você desenvolve. Conte um pouco sobre as suas técnicas, qual a complexidade do trabalho, destaque o diferencial do acabamento. Vocês vão ter que defender o peixe de vocês, gente, tá bom? Então, vocês que vão contar aqui e depois mostrar no portfólio o tipo de material que vocês produzem e por que vocês merecem ganhar a premiação de valorização do artesanato de Peruíbe. Seu artesanato traz elemento da identidade da cultura municipal, regional? Se não, não precisa colocar. Mas se traz, coloca aqui, né? Qual é, se você trabalha com algum estilo, com alguma identidade de cultura da região, ou do município, ou nacional, tá bom? Você vai colocar aqui nessa parte, que é aquele critério que vai ser avaliado lá na frente. Participa de feira, fórum, grupo de artesanato, coloca aqui também. Veja que são várias perguntinhas que vocês não precisam, num texto só, ter que escrever um monte de coisa. A própria pergunta é como se fosse um bate-papo, gente, só que vocês vão escrever. E quem tem dificuldade com a escrita, pode pedir ajuda de inteligência artificial, tem recurso na internet que você grava a sua resposta e depois ele transcreve, aí você copia a resposta e cola aqui, né? Tem vários recursos que vocês podem utilizar. Mas o importante é que vocês sejam aqui muito honestos e tragam a identidade de vocês para nós, tá? Para a comissão que vai avaliar. E, se não conseguir escrever, traz as informações para a Secretaria de Cultura, desde que agendado previamente. Respondeu tudo? Aí vai pedir o documento pessoal com foto, que vocês vão precisar anexar aqui. É nessas horas que, às vezes, vocês podem ter alguma dificuldade com o anexo. Então, se não souberem anexar, peçam a ajuda de uma pessoa ou agende na Secretaria de Cultura. Portfólio do proponente, que é um anexo com toda a comprovação do histórico de vocês. Vocês vão anexar aqui. Ah, eu quero colocar um link complementar, sei lá, uma página minha, um link de um vídeo do YouTube que eu não coloquei no meu portfólio. Não é obrigatório, mas tem aqui. Pode ser a rede social de vocês, pode ser alguma coisa que vocês não tenham colocado no portfólio, vocês podem pôr aqui. E vocês querem colocar algumas fotos do artesanato, sei lá, alguma coisa que vocês não colocaram no portfólio, para mostrar aquilo que vocês defenderam. Também tem um espaço para vocês colocarem aqui, tá bom? Mas o mais importante e obrigatório é vocês colocarem o máximo de informação nesse portfólio. E acabou. Vocês vão enviar esse material, e aí vocês estão inscritos, e aí é só aguardar as próximas etapas, tá bem? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Parar a apresentação. Diga, Júnior, vou abrir para as perguntas agora, tá, pessoal? Cassi, vamos dizer que eu tenho um artesão, e esse artesão, ele, fora o serviço dele, de artesanato com que ele ganha o dinheiro dele, ele tem um coletivo. Não tem nada a ver com o artesanato dele, mas ele tem um coletivo. Ele pode participar desse e do ponto de cultura, por exemplo? Pode. É bom que no ponto de cultura ele não seja... É bom não, né? É importante que no ponto de cultura ele não seja o representante de coletivo. Uhum.
porque daí vai configurar que é o mesmo proponente nos editais, ele vai ter que escolher um. Então, Entendi. ele concorre aqui no nome dele e compõe a equipe do coletivo, não tem problema. Entendi, mas aí no caso, vamos dizer que ele seja o proponente, mas ele só quer ser reconhecido como ponto de cultura, não tem problema, isso não causaria nenhum problema para ele. Não, Pro... não tem problema. Tá ótimo, fechou. E aí, pessoal, temos poucos artesãos na sala, mas eu acredito que o pessoal vai assistir depois a live. Mas agradeço quem ficou por aqui. Vi que a Edna está aí. A gente tem muitos artesãos e artesãs indígenas na cidade também. Dúvidas, pessoal? Então, eu vou encerrar a gravação. A gente amanhã disponibiliza no YouTube. E amanhã, às 17 horas, a gente vai fazer a leitura dos editais de ponto de cultura. Tá bem? E na quarta-feira, às 17 horas, é do Linguagens Artísticas, para tirar dúvidas também. Então, já está acessível, vocês já podem ler os editais, e aí aproveita e traga as dúvidas de vocês para as lives, tá bom? Obrigada pela presença, obrigada pela parceria, e até breve. Tchau, tchau.